Olá, estudante, tudo bem com você? Eu sou o professor Luciano Adley e esta é mais uma aula do nosso curso de Física Geral. Sejam todos bem-vindos. Estudante, você conhece quais são as 8 grandezas fundamentais que utilizamos para descrever o movimento ondulatório? Então, assista ao vídeo até o final que eu explicarei já já. De volta com você, estudante. E então, pensou aí quais são as 8 grandezas fundamentais que empregamos para descrever o movimento ondulatório? As duas primeiras são exatamente o período e a frequência de oscilação dos pontos do meio. Lembra-se da definição de período? É o tempo necessário para uma oscilação completa. Nesse caso, então, o período será indicado pelo movimento completo do oscilador. Quando o oscilador completar um movimento, teremos então a geração de uma crista e de um vale consecutivos percorrendo a corda esticada. Utilizaremos aqui, veja lá, um cronômetro para registrar exatamente esse intervalo de tempo, que será o período. Portanto, observe. Nesse caso, acionamos o oscilador e registramos o tempo para que se complete uma oscilação, ou seja, para que sejam gerados uma crista e um vale consecutivos. Nesse caso, veja aí, o período, o tempo requerido para isso foi t igual a 0,67 segundos. Esse, então, é o período da nossa onda transversal percorrendo a corda. Conhecendo-se o período, podemos obter a frequência, fazendo exatamente, como já sabemos, o inverso do período, 1 sobre 0,67 segundos, que resulta em frequência igual a 1,5 Hz. Portanto, uma oscilação e meia por segundo. Essa é a frequência associada à onda que se propaga nesse contexto. A partir do período, podemos também definir um terceiro elemento, é a frequência angular, que é exatamente representada por ômega, e é, como já definimos, 2π sobre o período. Nesse caso, então, teremos 2π 6,28 dividido pelo período 0,67 segundos. E isso resulta em ômega, frequência angular, igual a 9,4 radianos por segundo. Viu aí, estudante? Então, já temos 3 grandezas fundamentais para descrevermos o movimento ondulatório. Período, tempo para uma oscilação completa, a frequência de oscilação dos pontos da corda, 1,5 Hz, e temos a frequência angular, ômega, igual a 9,4 radianos por segundo. O papel físico de ômega veremos na próxima aula, quando estudarmos a equação da onda senoidal. Agora, vamos aos 2 próximos elementos. Veja lá. Serão eles a amplitude e o comprimento de onda. A amplitude é exatamente o deslocamento máximo de cada ponto da corda em relação à sua posição de equilíbrio, ou para cima ou para baixo, quando atingido por uma crista ou quando atingido por um vale. Vamos tomar a altura da crista, portanto, como sendo a medida da amplitude da onda transversal. Com a régua que temos aqui, na direção y, avaliamos que essa amplitude, nesse caso, vale 1,2 centímetros. Então, a amplitude, 1,2 centímetros. Agora, definamos o comprimento de onda. Inicialmente, vamos representá-lo pela letra grega lambda. Veja lá. Então, lambda, comprimento de onda. E vamos definir aqui lambda da seguinte maneira: percurso efetuado pela onda durante um período de oscilação da fonte. Ou seja, enquanto o oscilador completa o seu movimento, ele produz uma crista e um vale consecutivos. Durante esse tempo, a onda percorre uma distância que é exatamente a definição de lambda. Portanto, esquematicamente, na imagem 2, veja lá. Lambda, comprimento de onda, será a extensão percorrida pela onda durante um período de oscilação, ou seja, durante a
produção de um pulso crista e um pulso vale. Essa extensão que contém um vale e uma crista consecutivos é, portanto, a medida do comprimento de onda. Nesse caso, utilizando a régua que se encontra no plano horizontal, teremos o nosso comprimento de onda igual a 4,2 centímetros. Registrando, lambda, para esse caso, então, 4,2 centímetros. Viu aí, estudante? Mais duas grandezas fundamentais, amplitude e comprimento de onda. Já temos 5, portanto. A próxima é exatamente a velocidade v de propagação da onda. Já sabemos também que essa velocidade depende exclusivamente das propriedades do meio, no contexto que estamos analisando. Porém, podemos obtê-la indiretamente com os parâmetros que já conhecemos. Vejamos como. O comprimento de onda, como já definimos, é o percurso, a distância percorrida pela onda durante um período, durante o tempo t igual a um período. Portanto, admitindo que a velocidade de propagação da onda nessa corda seja constante, uma vez que ela está sendo suposta homogênea e suas condições físicas não alteradas, podemos escrever a relação distância, velocidade, vezes tempo. Nesse caso, a distância específica a que estamos nos referindo é lambda, é o comprimento de onda. E o tempo, exatamente, pela definição, é um período. Então, através dessa relação, podemos obter a velocidade. Porém, para muitas aplicações, é interessante fazer isso em termos de frequência. Substituindo, teremos lambda igual a velocidade, período inverso da frequência. E dessa segunda relação, podemos isolar o valor de v. Então, v será lambda vezes f. Essa é a nossa relação número 1. É uma relação fundamental muito importante. Ela é válida tanto para ondas mecânicas quanto para ondas eletromagnéticas. E nesse caso, com os parâmetros já conhecidos, vamos substituir. Velocidade de propagação dessa onda será então lambda, que obtivemos pela medida anterior, 4,2 centímetros, vezes a frequência de 1,5 Hz. Efetuando o cálculo, teremos velocidade de propagação da onda igual a 6,3 centímetros por segundo. Note, estudante, que uma vez que a nossa frequência sempre estará no sistema internacional, envolverá oscilação por segundo, a unidade de velocidade dependerá da unidade de lambda. Nesse caso, centímetro, teremos centímetros por segundo. Caso se tivesse medido o lambda em metro, usaríamos metro por segundo. Entendido? Agora, estudante, uma curiosidade. O que ocorre se modificarmos a frequência do oscilador? Que alterações físicas serão observadas na propagação da onda? Vejamos o experimento. Veja lá, inicialmente a nossa onda tinha frequência de 1,5 Hz. O que ocorrerá se nós dobrarmos a frequência para 3 Hz? Observe. Que modificação você percebe? Você notou que o comprimento dessa segunda onda é diferente do comprimento da primeira? Exatamente menor? Em que proporção? Vejamos. Na primeira situação, a frequência da onda produzida, 1,5 Hz. A velocidade de propagação, através da corda, 6,3 centímetros por segundo. E nesse caso, como já vimos, o comprimento de onda medido foi 4,2 centímetros. Agora, o que ocorre fisicamente, como vimos na animação, se dobrarmos a frequência? Nesse caso, vamos isolar o valor de lambda lá da relação número 1. Lembra-se? E aí teremos lambda igual a V sobre F. Observe nessa relação, estudante, que existe proporção entre lambda, V e F. Lambda é diretamente proporcional à velocidade de propagação e inversamente proporcional à frequência da onda. Nesse caso, a segunda onda foi produzida na mesma corda, sob as mesmas condições físicas. Se não mudarmos o meio, se mantivermos as condições de tração e a própria densidade linear da corda, então a velocidade pode ser tomada como constante. Nesse caso, então, o lambda dependerá apenas de F. E em que proporção? Veja lá, proporção inversa.
Isso significa que se dobrarmos para 3 Hz a frequência da onda, dobrando-se f, o valor de lambda será, consequentemente, reduzido à metade. Portanto, como vimos no experimento simulado anteriormente, o lambda se torna obrigatoriamente metade do valor original. Então, lembre-se, dobrando-se a frequência de uma onda produzida no mesmo meio, de modo que a sua velocidade de propagação não se altere, o comprimento de onda será inversamente proporcional à frequência. Perfeito, estudante? Por isso, temos que generalizar a dependência desses fatores. Veja lá, a frequência f que utilizamos agora de 3 Hz, ela é determinada pelo oscilador, pelas características eletromecânicas dele. Então, em geral, para esse tipo de onda, a frequência dependerá exclusivamente da fonte que produz a onda. Quanto à velocidade de propagação, nesse caso 6,3 centímetros por segundo, lembremos sempre, ela, no contexto que estamos estudando, é definida pelas propriedades físicas do meio. Somente alterando essas propriedades, conseguimos alterar a velocidade de propagação da onda. E, finalmente, o comprimento de onda. Esse sim, como acabamos de analisar, é o fator dependente dos dois primeiros. Portanto, o lambda sempre dependerá da frequência e da velocidade da onda em questão. Uma última observação, estudante. Vimos que o comprimento de onda corresponde ao percurso que essa onda executa em uma oscilação, ou seja, a distância medida ao longo da direção de propagação que contém uma crista e um vale consecutivos. Pela geometria da onda senoidal que estamos analisando, esse comprimento de onda também equivalerá à distância entre 2 picos consecutivos, ou 2 cristas consecutivas da onda. E também entre 2 depressões consecutivas, ou seja, entre 2 vales consecutivos. Perfeito, estudante? Na próxima aula, veremos as outras 2 grandezas que completam o elenco de 8 que descrevem o movimento ondulatório. Então, estudante, gostou do vídeo? Se sim, deixe o seu like, compartilhe e, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Então, até a próxima aula e bons estudos!